Olá! Bem, se você chegou até aqui, é porque você quer saber um pouco mais sobre o Open Insurance. Então você já posso antecipar que você está no lugar certo. Meu nome é Thiago, eu sou especialista em Open Insurance, trabalho com essa regulação desde o seu início, lá na CNSP 415, e o que hoje eu vou falar para vocês é um pouco de como isso foi faseado. Então, o Open Insurance, quando foi pensado para o mercado, ele foi fatiado até por uma questão de implementação. Então, teve todo um cronograma, né, um roadmap de iniciativas, ou melhor, de adequações que nós deveríamos ter em relação ao mercado, né, cada seguradora, eventualmente no futuro uma corretora, mas que ele precisava ser quebrado, porque imagina só, você do nada solta uma regulação, tem uma série de coisas para você implementar, então você precisa ter tempo para isso. E aí então ele foi quebrado em três fases. A fase um é a fase do Open Data, né, dados abertos. Ou seja, onde cada uma das seguradoras ela tem que expor para a internet quais são os produtos que ela trabalha, quais são seus canais de atendimento. Então, por exemplo, eu sei que a seguradora ABC, ela trabalha com seguro alto, trabalha com vida, trabalha com patrimonial. Ah, mas eu tenho uma outra seguradora aqui que só trabalha com previdência, a outra apenas capitalização. Então, esses dados de produtos e serviços, eles estão expostos nas APIs abertas no Open Insurance. Então, cada seguradora implementou isso daqui, ela olha lá para a sua estrutura interna, então, ela pega todos os seus produtos, expõe aquilo para a internet e via consumo de APIs, né, ou através de um portal, que também está usando uma API por trás, ele consegue então consultar quais são esses canais e produtos e serviços. A fase 2 é a fase de compartilhamento de dados, que é onde você, eu, como cidadãos, nós conseguimos então dizer para seguradoras onde nós vamos o que nós queremos compartilhar dos nossos dados. Então você pode, por exemplo, querer compartilhar com uma seguradora numa eventual cotação ou algo do tipo, ou até numa eventual início de relacionamento, você pode então compartilhar apenas os seus dados pessoais. E simplesmente não quero compartilhar os dados do meu carro, da minha casa, ou qualquer outro tipo de apólice que eu tenho. Eu quero apenas compartilhar o básico do básico. E está tudo bem, e é exatamente isso. E a fase 2 ela é uma fase de compartilhamento de dados totalmente aderente e à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, eu, com o meu consentimento, eu digo qual seguradora que pode ter meu dado e por um tempo pré-definido, e que isso é muito importante. Quais são os tempos hoje? De acordo com o guia de experiência, ele pode ser quebrado em 3, 6 meses ou até um ano. Ou seja, se eu transferir meu dado hoje, e digo que são 3 meses, daqui 3 meses ele vai expirar e, ou seja, a seguradora em que eu falei, ó, pode buscar os meus dados, que é a receptora, ela não, depois de 3 meses, não consegue mais consumir nada dos meus dados. Uma outra forma que também tem de você cancelar o compartilhamento de dados é quando você entra na seguradora transmissora, que é aquela onde você tem uma policy válida, e você diz para ela, olha, não compartilha mais, você vai lá e cancela isso daí também. Então a seguradora tenta fazer o consumo do seu dado e ela não consegue. E aí você tem, né, dentro dessa jornada, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você vamos lá, vamos ao seguro do auto, que é o mais fácil, o mais comum aqui para a gente tangibilizar o que eu estou te explicando. Imagina que você então tem um seguro na seguradora ABC, mas você quer começar um relacionamento com a seguradora X. Então você vai entrar na seguradora X, vai ter todo um cadastro lá dos seus dados, é como se fosse de fato um cadastro no app, no portal dessa seguradora. E ali quando você avista o botão de Open Insurance, você clica lá e ela fala, quer compartilhar seus dados comigo? Você fala, ok, cara, quero, né? Mas qual que é a finalidade? Então, assim, isso é uma coisa muito importante também, que todo compartilhamento de dados no Open Insurance, ele tem uma finalidade por trás. Então, eu tenho uma finalidade que pode se chamar relacionamento. Ou eu tenho uma finalidade que seja para cadastro básico. Enfim, isso é completamente aberto e cada seguradora pode determinar qual que é a sua finalidade para que ela possa, então, consumir os seus dados. Vamos supor que você quer melhorar o relacionamento e essa seguradora, então, ela quer conhecer melhor quem, no caso, sou eu, quem é o Thiago. E então, quando eu clico lá em compartilhar dados, o app dela vai abrir opções de compartilhar os meus dados cadastrais, aqui é os básicos, endereço, nome, CPF, enfim, todos os meus documentos.
Eu tenho o compartilhamento, então, das minhas apólices, e eu posso determinar se é uma apólice, se são várias ou não. Então, assim, também digo ali para essa instituição receptora, e aí eu vou então falar, ó, pronto, eu quero compartilhar. No momento em que você confirma o compartilhamento de dados, a seguradora A, que você está posicionado no momento como receptora, ela vai te transferir lá para a seguradora onde você tem uma apólice válida hoje. E o nome disso é redirecionamento. Quando você é redirecionado, você vai se autenticar, vai entrar lá com o seu usuário bonitinho, naquela seguradora, a transmissora, que é onde você tem o seu dado. Então você vai aprovar aquele consentimento. Aprovei por 3 meses, 6 meses ou 1 ano, que seja. Então você faz a aprovação. Quando aprova, ela te devolve para a receptora. Tudo numa única jornada. E aí então, lá você conclui o seu compartilhamento de dados. Mas ok, como é que a seguradora então agora vai pegar os meus dados? Uma vez que você autorizou, ela bate na porta da outra seguradora através de APIs e ela fala assim, olha, o Thiago compartilhou o dado. Eu quero consumir, eu quero ver exatamente o que ele tem na apólice 123. E aí ela vai lá, consulta a apólice 123, opa, ela vê que eu pago X reais no meu seguro, que eu tenho tanto de franquia, ou que eu tenho carro reserva por tantos dias, e a partir disso, essa seguradora pode fazer o quê? Me dar ou ela apenas me conhecer, né? Ou ela pode trazer, de acordo com a minha finalidade, uma oportunidade a mais. Por exemplo, ela pode entender que pelo tipo do meu carro, ela pode supor, ou através de um estudo de dados ali, e do que ela já me conheceu, uma proposta de um seguro, de uma previdência, por exemplo, um PGBL ou algo do tipo. Então, tudo vai de acordo muito com a finalidade. E eu posso cancelar esse compartilhamento de dados quando eu quiser. Do contrário, essa seguradora pode bater lá todo santo dia na transmissora e ir puxando os meus dados quando ela quiser, para poder trabalhar eles enquanto ela estiver ali com a permissão de consumo. E aí essa é a fase 2. A fase 3 é a fase de iniciação de serviços. A iniciação de serviços eu não só estou mais compartilhando dados, mas eu estou agora num outro nível em que eu consigo fazer movimentações a partir da minha apólice de seguro. Ou até mesmo fazer o quê? Uma contratação. Eu já tenho uma apólice válida, mas eu quero fazer um endosso. Pronto, troquei de carro, troquei de casa, eu quero aumentar minha apólice aqui agora contra vendaval ou algo do tipo. E aí você faz um endosso, uma alteração. Não, tive um problema, um sinistro, eu vou acionar também. E isso tudo vai ser permitido ser feito através da SPOC. SPOC, que é a Sociedade Processadora da Ordem do Cliente. A SPOC ela é a corretora do Open Insurance. Ela pode-se dizer que ela é mais um canal de distribuição para que nós, o cliente final, a gente consiga então usufruir desse mercado e fazer assim uma série de coisas que hoje na palma da mão 24/7. Então a SPOC ela te dá essa liberdade de você iniciar a movimentação sozinho. Tiago, mas eu tenho um corretor que me apoia. Ok, você pode continuar procurando o seu corretor, você vai conversar com ele vai te explicar, ele vai abrir o sinistro para você, exatamente como já funciona hoje. A questão da SPOC é que ela é mais um canal. Então esse canal vai permitir que aquele usuário que quer fazer tudo na palma da mão, que quer atuar de forma, enfim, sozinho, hoje a regulação diz que ele pode fazer isso. Através de uma SPOC, que já é um canal, que é uma corretora usando um canal digital dentro do Open Insurance. Então, essas são as 3 fases do Open Insurance. Desde pelo menos o início da regulação, sempre ventilou-se uma fase 4, em que seria a interoperabilidade com o Open Finance, em que eu estou num banco, eu consigo compartilhar minha pólice, ou eu estou numa seguradora, e eu consigo buscar meus dados de cartão de crédito, meus investimentos, e a gente faz toda essa troca de dados que é entre ramos, né, ou entre seguros e bancos, ramo financeiro, então assim, completamente coberto pela LGPD e também com as mesmas regras. Eu vou lá e cancelo quando eu quiser, ou eu amplio o meu prazo de consentimento quando eu quiser, tudo de acordo com a lei, com a regulação, com toda a segurança e podendo aí cada vez mais inovar no mercado, ter novos produtos, ter uma competitividade maior. Então o Open Insurance ele veio para trazer uma mudança muito interessante no mercado para que a gente mesmo como cidadão comece a ver valor, comece a entender, cara, onde é que eu posso ter no meu primeiro contato com seguro, cara, quem é que tem seguro de carro? Né? Se eu tiver uma plataforma que
mostra exatamente todos os seguros possíveis, pronto, é ali que eu já sei onde é que tem, já sei quais são as seguradoras que estão no Open Insurance, e se eu quero compartilhar o meu dado, se eu quero iniciar um relacionamento, se eu quero ter um onboarding muito mais rápido, então tudo isso é possível através do Open Insurance e para quem participa do Open também. Bom, eu espero que você tenha entendido e a gente se vê em breve. Um abraço, tchau, tchau.